Anderson aqui do curso Singular. Sua aprovação começa aqui. Hoje nós vamos dar início a uma série de aulas sobre língua portuguesa, para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar. Nosso primeiro assunto de hoje é compreensão e interpretação de texto. Um assunto inicial, um assunto que serve de base para todos os outros assuntos, geografia, história, dentre outros assuntos. E você precisa, de certa forma, entender como faz para compreender e interpretar um texto. A priori, compreensão e interpretação de texto parecem duas coisas iguais, mas dentro da gramática elas se apresentam de formas bem diferentes, que é o que a gente vai ver hoje, essa divisão de interpretação e compreensão de texto. Compreensão e interpretação de texto. Compreensão de texto. O que é compreender um texto? Eu digo que compreender um texto está dentro da nossa noção de que a gente começa a fazer uma leitura inicial do texto. Então, toda leitura inicial do texto é aquela na qual a gente vai fazer uma análise do texto, né? Análise de verificar as palavras que existem ali dentro daquele texto, análise de saber qual é o tema que está se falando ali dentro daquele texto, saber muito bem dividir os parágrafos daquele texto, né? E saber muito mais, saber compreender aquele texto como um todo. Então, a compreensão do texto, ela verifica através da análise do texto que a gente vai ver agora. O que é compreender um texto? A compreensão de texto significa decodificá-lo, para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação de palavras e ideias presentes no texto. Então, a compreensão e a interpretação de texto, ela vai se dar justamente nessa situação. O ato de eu analisar o texto é o ato de eu verificar a compreensão dele. E aí, nas questões, vão aparecer algumas expressões que vão dar a entender quando é que o cara que elabora a banca, o cara que elabora as questões de vocês, ele quer que você traga algo que foi retirado do texto, e quando é que ele quer que você traga algo fora do texto. Olha as expressões referentes à compreensão do texto. Ele diz assim: segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa, o autor sugere. Então, toda vez que aparecer essas expressões na minha prova de língua portuguesa, o que ele quer? Ele quer que eu traga uma resposta baseada naquilo que está no texto. Ou seja, sempre essa resposta tem que estar no texto. Ou seja, nada vai estar fora do texto. Por quê? Porque a compreensão ela é voltada para algo interno, ou seja, algo voltado para dentro do texto. E aí a gente tem a diferença, né, da compreensão para a interpretação. Qual é a diferença da compreensão do texto para a interpretação do texto? Se na compreensão eu vou analisar o texto, na interpretação eu vou o quê? Concluir a análise que eu fiz da compreensão. Então tu percebes que na interpretação de texto eu já vou começar a emitir a minha opinião a respeito daquilo que eu li, a respeito daquilo que eu compreendi, a respeito daquilo que eu analisei na compreensão. Então, à medida que eu começo, de certa forma, a inferir, a concluir uma informação, eu já começo a expor a minha opinião a respeito daquele assunto. Ou seja, eu já posso contribuir com a minha opinião, com a minha tese, né, através de ideias que não estejam presentes no texto. Ou seja, eu já posso pegar a minha visão de mundo e trazer para dentro do texto para emitir a minha própria opinião. Vamos ver o conceito que ele traz sobre interpretação de texto. A interpretação do texto é o que podemos concluir, olha só, concluir sobre ele, após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionado à dedução do leitor. Então, olha só a diferença entre compreensão e interpretação do texto. E quanto à compreensão, eu faço uma análise minuciosa daquilo que está escrito. Na interpretação, eu vou concluir aquela análise. Compreensão voltado para dentro do texto. Interpretação, eu pego o que está sendo colocado no texto, mas eu posso trazer ideias externas, ideias da minha realidade, para me dar mais, né, subsídios para que eu possa responder aquelas questões. Vamos ver como é que traz um texto a respeito de interpretações de texto, como é que parece aquelas expressões textuais. Na interpretação do texto, as expressões geralmente utilizadas são, olha só como ele coloca, diante
do que foi exposto, podemos concluir, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, conclui-se do texto que, o texto possibilita um entendimento de. Então, olha só, a gente percebe que, às vezes, as bancas, elas fazem o quê? Elas fazem muita pegadinha com relação a essas expressões. Por quê? Porque quando o autor, ele coloca lá, diante do que foi exposto, podemos concluir, às vezes ele pega um fragmento do texto e coloca logo na letra A como resposta. Mas preste bem, será que aqui, olha, quando ele fala diante do exposto, podemos concluir, será que ele quer um fragmento do texto como resposta? Não, ele quer o que você entendeu a respeito daquela pergunta, que não necessariamente seja um fragmento do texto. Ou seja, quando ele pergunta diante do que foi exposto, podemos concluir, ele quer saber a tua opinião a respeito daquilo que tu leste, e não somente um fragmento. Então, olha só a diferença que eu tenho que saber, o que é compreender e o que é interpretar. Lembrando, compreender, eu volto para dentro do texto e trago a resposta. A interpretação não. Eu pego o que está escrito e trago opiniões externas, ou seja, eu trago a minha opinião do mundo externo para que eu possa ter uma opinião a respeito disso. Dicas para compreender e interpretar texto. Ler todo o texto atentamente. Às vezes, quando a gente lê um texto, a gente acaba caindo no pecado de não dar uma certa importância ao título do texto. Às vezes, o título do texto ele nos traz informações muito importantes sobre o texto. Inclusive, a grande maioria, né, das respostas eu consigo já ter baseada no título do texto. O título do texto ele me dá aquela primeira informação para que eu possa saber o que vai falar, o que vai ser dissertado no meu texto. Então, o título do texto ele tem de suma importância e às vezes a gente nem dá tanta importância para o título do texto a respeito. Então, ler o texto todo atentamente, eu tenho que grifar algumas partes que estão presentes no texto, aquelas partes que eu considero mais importantes, né? Eu tenho que verificar ali cada parágrafo do texto e fazer uma breve resolução. Peraí, o parágrafo 1, o que o parágrafo 1 quer dizer? Escrever em uma frase, às vezes 3, 4 palavras, o que aquele parágrafo quer dizer. Cada parágrafo do texto você faz uma resolução daquilo que você entendeu de cada parágrafo. Você vai grifar as partes que você considera, de certa forma, mais importantes daquele texto e grifar principalmente aquelas palavras que você não conhece, para que você possa ir atrás dessas palavras, né, e ter um entendimento melhor sobre o texto. Ler e reler o texto, às vezes eu sempre tenho perguntas com relação a quantas vezes, professor, a gente deve ler um texto. Não existe uma resposta certa para essa pergunta. Eu devo ler o texto? Quantas vezes aquela pergunta que está sendo feita para mim, eu vou encontrar a resposta? Então, eu leio a primeira vez para compreender o texto, para analisar. Na minha segunda vez, eu já vou começar a ter certas conclusões a respeito da minha análise. Se eu faço 2 leituras e não consigo achar, de certa forma, uma resposta, o que eu tenho que fazer? Continuar lendo aquele texto para que eu possa estar sempre me baseando para responder aquelas questões. Então, ler o texto atentamente, reler o texto, né, foi como a gente falou ainda agora, sublinhar as ideias mais importantes, né? A gente percebe que como é que eu faço para sublinhar as ideias mais importantes? Na redação, a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E logo na introdução, a gente tem o quê? Uma contextualização, 2 argumentos e uma tese. Eu digo sempre que na introdução sempre vai ter uma tese. O que é a tese? É aquela opinião do autor. É a defesa dele, é a defesa do ponto de vista dele. E ali eu vou ter que ser sensível a verificar qual é o posicionamento do autor se o texto for dissertativo, que geralmente o texto é dissertativo, argumentativo. Então, verificar ali, onde é que está a argumentação dele, onde é que ele está defendendo o ponto de vista, correto? E grifar aquela parte que eu considero mais importante. Separar fatos de opiniões. Olha aí esse tópico. Separar fatos de opiniões. Os fatos são aquilo que o autor considera como verdadeiro e que ele coloca no texto dele. O fato ele é nada mais, nada menos que a compreensão. É aquilo que ele coloca como verdadeiro. As opiniões é aquilo que eu faço, é a minha conclusão a respeito do fato. Então eu tenho que separar, peraí, isso aqui é fato, isso aqui é o que ele põe como verdadeiro. Aqui está a opinião dele a respeito do fato. Quando eu considero fazer essas 2 divisões e consigo diferenciar o que é fato e o que é opinião, eu consigo ter uma interpretação muito melhor do meu texto. E aí eu trouxe um texto para vocês, um texto inclusive da FADESP,
foi um texto de assistente administrativo da UEPA, do último concurso da UEPA, né, que ele vem colocar aí um título, né, ele vem colocar um subtítulo e ele vem com um texto. E aí a gente vai fazer uma análise desse texto para ver como é que a gente pode estar fazendo no dia da nossa prova, né, uma estratégia para resolver questões interpretativas, questões envolvendo interpretação e compreensão do texto. Olha só, ele começa assim: fechada após ser atingido por óleo, Parque de Abrolhos é reaberto. Aí ele coloca assim: suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira, 4/1. Então aí ele coloca um título, né, já vai me dar uma noção aí que algo foi fechado, foi o Parque de Abrolhos aí já é um parque ambiental, um parque que tem uma preservação de ecossistema, da fauna, né, dentre outras coisas. E aí ele vai colocar uma situação que esse parque foi fechado e ele vai explicar diante do texto várias situações referentes a isso. Vamos ver lá. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, anunciou a reabertura do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia. A visitação de turistas a partir de hoje, dia 8. Então ele começa, né, de certa forma, o meu primeiro parágrafo. O que é que eu deveria fazer? Pegar esse primeiro parágrafo e já dizer o que eu entendi dele. O que é que a gente entende do primeiro parágrafo? Que ele anuncia a reabertura de um parque que porventura foi fechado por algum motivo, certo? Ele vai explicar esse motivo no segundo parágrafo, certo? E ele vai dizer que foi aberto para visitação ali de turistas. Vamos ver o segundo parágrafo, o que é que ele diz? Na prática, a suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira, dia 4. 2 dias após fragmentos de óleo, olha, fragmentos de óleo. Então já devo grifar isso aqui, porque aqui ele já está me dizendo provavelmente o motivo no qual o parque foi fechado. Olha lá, 2 dias após fragmentos de óleo que já poluiu praias, mangues e outros habitats dos 9 estados da região Nordeste. Ele vai citar esses estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, terem atingido uma pequena área do Parque Nacional. Olha só, esse segundo parágrafo é um parágrafo explicativo, onde ele vai dizer o motivo no qual o parque foi fechado. Então ele foi fechado porque fragmentos de óleo começaram a poluir aquele parque e os responsáveis por aquele parque acharam melhor, né, fechar até que aqueles fragmentos fossem, né, tirados de lá. A expectativa do ICMBio era autorizar a entrada de turistas na unidade de conservação às vésperas do feriado, dia 15 de novembro, da proclamação da República. A reabertura do parque foi antecipada após 5 dias sem que novos fragmentos de óleo tenham sido encontrados na região. Em nota divulgada pelo ICMBio, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, garante que os vestígios recolhidos no último sábado não produziram impactos negativos diretos nem à fauna nem à flora de Abrolhos. Então agora ele vai dizer para a gente que há uma reabertura do parque. Antes do parque estava fechado, certo? Em função justamente ali dos fragmentos de óleo, certo? Eles fecham o parque, vão fazer ali uma análise daquele parque, né, para verificar quais são os pontos onde tem aqueles fragmentos de óleo, e logo depois eles fazem a reabertura desse parque. E aí ele diz assim, que essa abertura ela se deu o quê? Após 5 dias sem novos fragmentos de óleo ter sido encontrados na região. Então ele diz que sem encontrar fragmentos de óleo não há impactos negativos diretos à fauna nem à flora no parque ali de Abrolhos. Na terça-feira, 5, né, o Instituto afirmou não descartar a hipótese de as correntes marítimas voltarem a carregar novos fragmentos do produto para o arquipélago, que continua sendo monitorado não só por navios da Marinha e equipes da ICMBio, mas também por pesquisadores ambientalistas, pescadores e mergulhadores autônomos. Então aqui, nesse parágrafo, ele não descarta a possibilidade que, mesmo do parque tenha tido uma reabertura, né, volte a ter indícios novamente, né, desses fragmentos de óleo. Mesmo eles abrindo o parque, né, eles não descartam a possibilidade que esse parque venha, né, a ser causado novamente por esses tipos de poluição. Localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade litorânea de Caravelas, Bahia, o Parque Nacional, criado em 1983, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul, com estruturas de recifes únicos. Aqui ele vai dar o conceito, né? Ele vai explicar o que é o parque, quais são as condições dele, qual é o conceito dele.
Segundo o ICMBio, a região é o principal berçário das baleias jubarte no Atlântico Sul e refúgio de espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, além de aves marinhas que aproveitam o fato de as águas ao redor do arquipélago serem fartas em peixes e outras espécies marinhas. A pesca é a fonte de subsistência de milhares de moradores da região. E aí ele coloca uma informação que às vezes a gente despreza. Aonde é que está a fonte? Onde foi essa fonte? De onde foi tirada? Disponível, né? Ele coloca ali o HTTP, né? Que é o endereço ali da internet, de onde foi tirado. E ele coloca a informação, né? Atingido por óleo, o Parque de Abrolhos é reaberto, né? Acessado em 2019. Essas informações são muito importantes para a gente, porque ele coloca aqui, adaptado. Isso significa o quê? Que o texto sofreu mudanças. O texto ele não foi tirado na íntegra, ele foi tirado, mas foi fragmentado, ou seja, houve uma adaptação. E isso já muda todo o contexto real no qual ele foi escrito, tá bom? E aí eu trouxe uma questão falando justamente, né, do texto. Olha o que ele pergunta lá. De acordo com o texto, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi reaberto. Olha só, o que a gente tem que fazer? Nós estudamos duas situações, uma, interpretação textual e compreensão textual. Ele começa com um fragmento, de acordo com o texto. De acordo com o texto, 10 segundos para vocês pensarem, é uma interpretação textual ou é uma compreensão textual que ele quer? E aí, de acordo com o texto, de acordo com o texto, de acordo com o texto. A gente percebe o quê? Que de acordo com o texto ele quer uma compreensão do texto. Ou seja, a minha resposta, a resposta que ele quer, não é baseada naquilo que eu tenho de conhecimento do mundo, mas é baseada em quê? Em fragmentos do texto. Ou seja, ele é obrigado, pelo que ele colocou, a tirar o fragmento do texto e me dar como resposta. Está vendo como é que funciona? Porque se ele colocasse de uma outra forma, botasse assim, podemos concluir com a leitura sobre o texto sobre o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, e aí vai dizer, aí a minha resposta não teria que ser necessariamente um fragmento do texto, mas teria que ser uma opinião, né, uma conclusão que eu tenho a respeito daquilo que eu li do texto. Então vamos ver lá. Letra A. 2 dias depois de ser atingido por vazamento de óleo, ele foi reaberto? Não. A gente vai voltar daqui a pouquinho, a gente vai ver que não foi 2 dias depois que ele foi reaberto. Tem uma informaçãozinha que eu vou pedir para vocês grifarem, para ficar atento lá, que não foi 2 dias depois. De acordo com a programação feita pelo ICMBio, não foi isso não. Agora olha só a letra C. Depois de 5 dias, sem que encontrasse óleo na região, né, o parque ele foi reaberto. Olha só, aqui ele vai dar essa informação, né? Bem aqui, ó, nesse parágrafo, a reabertura do parque foi antecipada após 5 dias sem que novos fragmentos de óleo tenham sido encontrados na região. Então percebes o quê? Que toda vez que ele coloca no texto, de acordo com o texto, você já tem que pensar o quê? Que a minha resposta, ela vai ser tirada de fragmentos do texto, e não de uma opinião que a gente teve a respeito do texto aqui. Depois de 5 dias sem que encontrasse óleo na região, o parque ele foi o quê? O parque foi reaberto. Então, só para a gente finalizar essa situação. Se ele fala, de acordo com o texto, a resposta tem que estar em fragmentos do texto. Se ele pergunta, podemos inferir, podemos concluir, com relação à sua opinião a respeito do texto, a resposta não é em fragmentos do texto, mas a resposta se dá na opinião da leitura que você fez do texto, que tem que bater com a resposta da opinião da leitura ali também do autor. Aí ele coloca na letra D, 2 dias após a suspensão preventiva de visitas, não, a gente já viu que foi 5 dias, tá bom? Então a gente finaliza aqui a parte de interpretação e compreensão do texto e a gente se encontra no próximo momento. Fique com a gente, fique no singular, a sua aprovação começa aqui.